Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Eudes e hoje a discussão, o tópico de hoje, movimento uniformemente variado. Na prática, um movimento uniformemente variado vai ser aquele onde a velocidade de um móvel varia de maneira constante. Ou seja, a velocidade do móvel vai mudar, só que vai mudar com o padrão. Ou seja, vai aumentar a cada segundo a uma taxa constante. Essa taxa, ou diminuir, perdão, com uma taxa constante. Essa taxa constante em física é chamada de aceleração. Então, nós temos um caso aqui particular do movimento variado. O movimento variado indica o seguinte: a velocidade vai estar sempre mudando. Só que quando a gente fala apenas movimento variado, nós temos a velocidade mudando sem um padrão regular. Enquanto que quando a gente fala uniformemente variado, estamos indicando que nós temos uma mudança de velocidade constante, nós temos uma mudança de velocidade com o mesmo padrão, e esse padrão é a aceleração, como já mencionado. Ou seja, a velocidade a cada segundo ou aumenta ou diminui no mesmo padrão. Bom, quando um móvel vai desenvolver seu move, a velocidade vai aumentar ou diminuir constantemente a cada segundo, e a gente pode classificar um movimento uniformemente variado de maneira que a gente pode classificá-lo como acelerado ou retardado. O movimento é acelerado quando o sinal da aceleração e da velocidade são os mesmos. Então, se a velocidade é positiva e a aceleração também, movimento acelerado. Se ambos os sinais forem negativos, também será um movimento acelerado. Por quê? Porque no caso do movimento acelerado, ele vai funcionar parecido com o movimento progressivo. Ele vai se afastar. Quando a velocidade de um corpo aumenta, ela se afasta do referencial, que é o observador, do ponto zero da trajetória. E o contrário vai acontecer quando o movimento for retardado. Movimento retardado no move significa que o sinal da velocidade e da aceleração serão diferentes. E isso é caracterizado como o móvel indo cada vez mais devagar à medida que o tempo passa. Então, se um corpo ele começa com alta velocidade e à medida que o tempo vai passando, ele vai reduzindo, ele está em movimento retardado. A cada segundo, a velocidade vai diminuindo até parar. E depois que parar, muitas vezes em vários problemas, o móvel inverte o seu sentido para poder recomeçar o movimento e aí sim termos um movimento acelerado. Ou seja, um movimento retardado em algum momento vai parar, o móvel vai perder seu movimento e vai continuar no sentido da trajetória. Já quando o movimento é acelerado mesmo, a tendência dele é continuar, visto que quando o movimento é acelerado, a velocidade aumenta com o tempo, então não vai ter essa pausa que eu mencionei agora há pouco. Só que, além dessa parte teórica, o Move ele é pautado em cálculos e gráficos, e os cálculos representam suas funções horárias. No caso, as principais funções horárias do Move são a função horária das velocidades ou a função horária dos espaços. No caso da função horária das velocidades, é dita função horária por quê? Porque nessa primeira expressão, v é igual a v0 mais at, nós teremos velocidade final em função do tempo. São as duas variáveis dessa função. Para quem já está com a matemática um pouquinho mais em dia, já vai perceber que essa é uma função do primeiro grau, onde o coeficiente angular é a própria aceleração, t vai funcionar como a variável independente, ou x, das abscissas, e a velocidade final vai se comportar como o eixo das ordenadas, ou y, tá? E em todo move, nós temos duas constantes, nesse caso dessa expressão. A velocidade inicial é uma constante, todo move tem uma velocidade inicial, uma só na trajetória, e a aceleração do move ela é constante. Só que
essa fórmula ela advém do cálculo da aceleração média, que está aqui à direita. Então, para eu calcular a aceleração, caso o problema não tenha fornecido a aceleração, a primeira coisa que você faz no Move é calculá-la, porque não existe movimento uniformemente variado sem aceleração. Beleza? Então, vamos ter VF menos velocidade final menos velocidade inicial, que é o ΔV, variação de velocidade, dividido por tempo final menos tempo inicial, que é o intervalo de tempo. Qualquer uma dessas duas expressões pode resolver os problemas indicando cálculos com velocidades dentro do Move. Lembrando que A é a aceleração, T é o intervalo de tempo, e V final e V inicial, VF e V0. Só lembrando que a aceleração aqui é só um comentário, é metros por segundo ao quadrado, tá? Não é metros por segundo somente, não. Então, se eu tiver uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, o que isso significa? Que a velocidade vai aumentar em 1 segundo, 3 metros por segundo. Se fosse sinal negativo, nós teríamos a velocidade diminuindo na mesma taxa. Conforme comentado, a gente vê que essa função é uma função de primeiro grau, do estilo y igual a x mais b. Então, no caso, o b da função seria a velocidade inicial. A velocidade inicial, que nesse caso aqui eu tenho dois móveis partindo da origem, a velocidade inicial vai funcionar como o coeficiente linear, que é o ponto onde o gráfico ele toca no eixo das coordenadas, da origem. E no caso da aceleração, ele é o coeficiente angular. É ele que vai dizer como a reta vai se comportar no gráfico V versus T. Nesse caso aqui eu tenho dois móveis partindo da origem, um em azul e outro em vermelho. E vocês estão vendo que eles vão atingir velocidades diferenciadas. Por quê? Porque eles têm coeficientes angulares diferentes. Nesse caso, ambos estão partindo do repouso. Bom, aqui nós temos o móvel azul com 4 metros por segundo, logo após a sua partida, e o vermelho a 2 metros por segundo. Então, pela inclinação das retas, o móvel azul está com mais aceleração que o móvel vermelho. Então, o móvel vermelho ele está menos acelerado. Vamos passar para a próxima expressão, então. Se a gente fosse fazer as funções horárias a partir do gráfico, seria VF igual a 0 mais 4t para o vermelho e VF igual a 0 mais 2t para o azul. Seriam as funções horárias, tá? E aí, para achar a posição final, era só substituir o tempo e fazer o cálculo. Temos aqui o segundo tipo de gráfico, só que dessa vez nós temos o móvel vermelho e o móvel azul em situações diferentes. No primeiro gráfico, eles estavam no mesmo sentido, com velocidades, ou melhor dizendo, acelerações positivas, ou seja, as velocidades e as acelerações tinham o mesmo sinal, eram dois movimentos acelerados, só que um dos móveis ele acelera mais que o outro. Aqui nós temos dois móveis, no caso o vermelho ele está com a velocidade aumentando com o tempo, o que vai indicar a aceleração positiva, então temos um movimento acelerado dentro do Move, e no caso ambos partindo de 4 metros por segundo, né? Que é o coeficiente linear. E vocês vão reparar que o móvel azul ele vai diminuir sua velocidade com o tempo. Isso vai acontecer entre 0 e 8 segundos. Então, se a velocidade diminui com o tempo, isso indica que o movimento é retardado, mas só até 8 segundos. Porque a partir de 8 segundos, o móvel vai inverter o seu sentido para continuar o movimento. E quando a reta passa da linha do eixo T, ele volta a ficar acelerado de novo. Porque a ideia de retardado e acelerado tem a ver com a distância do referencial.
Então, quando a linha atinge o tempo t, quer dizer que a velocidade é zero, quer dizer que cortou. Vai voltar para o referencial. Bom, vamos passar para o próximo gráfico. Ou melhor dizendo, próxima função horária. Aqui a próxima função horária é a das velocidades. Nós temos S, F, ou espaço final, é igual a espaço inicial mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ou, se você quiser escrever só o ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Quando a gente passa esse zero para a esquerda, ele vira ΔS. ΔS vai ser o deslocamento. E se eu tiver as duas posições, é só fazer a primeira fórmula, beleza? Essa aqui é a equação horária das posições. Ou seja, para eu saber a posição final, eu preciso saber quanto tempo passou, quanto tempo transcorreu para que isso aconteça. Então, teremos duas constantes aqui. Teremos a velocidade inicial, que é o coeficiente b, que é o V0, e o espaço inicial, que é o coeficiente c, que é o termo independente da função do segundo grau. Sim, função do segundo grau. Graficamente, essa expressão vai se comportar como função do segundo grau, e aí teremos aquela situação de concavidade para cima e concavidade para baixo, visto no coeficiente A, que é a aceleração. Então, o tempo vai funcionar como variável independente e o espaço como variável dependente. E o sinal da aceleração é quem vai determinar essa concavidade. Só toma cuidado com o valor da aceleração, para quem for olhar imediatamente, está escrito AT ao quadrado sobre 2. Então o valor de A que você está vendo perto de T não é a aceleração, é metade dela. Mostrando aqui um pouco o gráfico, vocês vão reparar que o móvel em vermelho, da linha vermelha, se o gráfico for espaço por tempo, a partir, no caso, de 4 metros de posição, nós teremos a linha subindo. Com essa linha aqui subindo, significa o seguinte: concavidade para cima, aceleração positiva. Vocês vão reparar no móvel azul que ele vai ter a parábola com a concavidade para baixo, que vai indicar que ele está com a aceleração negativa. E aí, se a gente for verificar ambos com velocidade inicial de 1 metro por segundo e partindo da posição 4 segundos, a gente vai encontrar, aqui no caso, resoluções aqui à esquerda, a aceleração no primeiro 0,40 e a aceleração do segundo menos meio. Tem que ser negativo? Tem que ser negativo, senão não adianta. Certo? Então, a última equação que faltou comentar, que vai ser a equação de Torricelli. Não é exatamente uma função horária, não tem tempo, na verdade, né? Não é classificada desta forma. Porém, essa equação é bastante útil quando o tempo não está sendo mencionado nem pedido no problema. Ou seja, é uma relação direta entre velocidade e deslocamento. Se o foco do exercício for esse, pode usar essa equação que não haverá problema algum. Só que essa equação requer um domínio matemático da radiciação e da potenciação. Porque se o objetivo for uma das velocidades, com certeza absoluta teremos raiz quadrada envolvida. Então é um pré-requisito básico para não errar essa equação. Bom, e agora vamos para alguns exercícios aqui para a gente poder entender um pouco melhor o que está acontecendo. Primeira questão: um homem se desloca com velocidade inicial de 20 metros por segundo quando inicia um processo de frenagem com desaceleração 2,5 metros por segundo. Ele usou aqui a palavra desaceleração. Desaceleração é a mesma coisa que falar
que a aceleração terá sinal negativo. Se a aceleração terá sinal negativo, então na conta esse 2,5 vai entrar com sinal de menos. Eu quero saber o tempo necessário para que esse móvel inverta o seu sentido de movimento. Ou seja, na prática ele quer saber quando o móvel vai parar. Então a gente pode fazer o seguinte: primeira coisa, se eu tenho velocidade inicial de 20 metros por segundo e eu quero que o móvel inverta seu movimento, o móvel tem que parar. Antes disso, se o móvel tem que parar, a velocidade final tem que ser zero. E a aceleração é menos 2,5. Pela equação de primeiro grau, a gente tem que deixar o 2,5 negativo passando para a esquerda positivo. E no final eu vou dividir 20 por 2,5, que é a mesma coisa que 200 por 25, 8 segundos. Então vai levar 8 segundos até que o móvel pare e depois de parar que ele vai fazer a inversão de sentido. Questão 2. Um móvel tem a sua função horária de deslocamento dada por S igual a 5 mais t ao quadrado. Assinale a alternativa que indica a velocidade inicial e a aceleração desse móvel, respectivamente. Aqui a gente tem a função horária já pronta, só que aqui temos um pequenino detalhe envolvido. Nós temos 5, esse 5 aqui é a posição inicial dele. Então, é uma das perguntas. Aliás, não está envolvido aqui. E o que vai acontecer? Nós temos posição inicial 5, mas não é o pedido, ele quer a velocidade inicial. A velocidade inicial, visto que eu tenho t ao quadrado, então é a equação das posições. O que está acontecendo aqui é que não temos o t convencional, não temos o t sem estar ao quadrado. A velocidade inicial sempre multiplicará o tempo nessa equação. Se não temos o tempo tradicional, podemos dizer que a velocidade inicial é zero. E o tempo, e o t ao quadrado está sem número nenhum à sua frente ou à sua esquerda. Isso quer dizer que o número à sua frente é 1. Só que, lembrando que quem está na frente do t não é a aceleração, é metade dela. Se metade da aceleração vale 1, quer dizer que a aceleração vai valer 2. Então, a letra B vai ser a opção correta. Questão 3. Em um gráfico de posição em função do tempo, observa-se que a curva descreve uma parábola com a sua concavidade voltada para baixo. Em relação a esse gráfico, assinale a alternativa correta. Letra A, trata-se de um movimento acelerado. B, trata-se de um gráfico de movimento retrógrado. C, trata-se de um movimento retardado. D, trata-se de um gráfico com aceleração variável. E E, trata-se de um gráfico com velocidade crescente. Primeiro, se a concavidade é voltada para baixo, bom, a velocidade não vai aumentar. Ela vai... A tendência dela é ter aceleração negativa. Com a aceleração negativa, a tendência de início é que as velocidades sejam negativas ou diminuam com o tempo. Outra coisa, não pode ser... então a velocidade não deve ser crescente por padrão. Não pode ser letra E. O movimento não pode ser acelerado, não pode ser letra A. Progressivo e retrógrado normalmente se usa para movimento uniforme. Então, nós teremos aqui um movimento retardado. A aceleração negativa para início de conversa gera movimentos retardados, ou seja, o móvel sai com alta velocidade e perde essa velocidade gradativamente no transcorrer do tempo. Próximo exercício. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo. Pode-se dizer que a velocidade escalar e a distância percorrida após 30 segundos valem, respectivamente.
Bom, aqui são dois cálculos para fazer, um para velocidade e um para distância. Então vamos usar as duas funções horárias. Só lembrando que o móvel parte do repouso, quer dizer que ele não tem velocidade inicial. E são 3 segundos, tá? Não 30 segundos. Então, se a gente utilizar a equação V igual a V0 mais AT, podemos ver que o móvel vai ter 0 mais 2 vezes 3, ou V igual a 6 metros por segundo, visto que não tem velocidade inicial. E em não tendo velocidade inicial, a gente vai utilizar a expressão das posições. Só que, partindo do repouso, sem mais nenhuma informação, também se dá a entender que o móvel sai da origem das posições, ou seja, sai do referencial. Então, como ambos vão ser iguais a zero, não vai ter espaço inicial, não vai ter V0t também. É só fazer aqui ao quadrado sobre 2. E a aceleração, a gente tem. A aceleração vale 2 e o tempo vale 3. Então vai ficar 3 ao quadrado são 9, 2 vai cortar com 2. Temos 9 metros como resposta. Então teremos 9 metros de posição final e 6 metros por segundo de velocidade final. Um ponto material parte do repouso e após percorrer 12 metros está animado de uma velocidade escalar 6 metros por segundo. A aceleração do ponto material em metros por segundo vale. Esse animado significa estar com maior energia ou velocidade que anteriormente. Nós temos mais um móvel partindo do repouso. Nesse caso, se parte do repouso, ele tem 0 metros por segundo de velocidade. Nós não temos, nesse caso aqui, a posição inicial. E nesse caso também, nem o tempo. A gente só tem 12 metros, que é o deslocamento. Temos a velocidade final, o corpo parte do repouso. Então, o tempo não está sendo mencionado nem pedido. Então, o cálculo aqui se dará por equação de Torricelli. Então, o que vai acontecer? No lugar do V0 se coloca 6. Perdão, no lugar do V final é 6. No V0 é 0. A aceleração que eu quero saber e o deslocamento vale 12. 6 ao quadrado são 36. 2 vezes 12 são 24. E para achar a aceleração, basta dividir 36 por 24. Dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Uma pedra lançada no 10º andar de um prédio com velocidade inicial de 5 metros por segundo, sendo a altura nesse ponto igual a 30 metros e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade da pedra ao atingir o chão? Mais uma vez não temos o tempo. Aqui temos um move adaptado no estilo queda livre, mas é a mesma situação. Não temos o tempo. Vamos utilizar a equação. Aliás, nem chega a ser queda livre, é um lançamento para baixo, né? De toda forma, a gente vai ter velocidade inicial de 5 metros por segundo. A aceleração vale 10, que tem a referência da gravidade da Terra. O H vale 30 metros. E vamos fazer cálculo, né? Então teremos 5 ao quadrado. 2 vezes 10 vezes 30 são 600, que dá 625. Como eu tinha falado antes, um pré-requisito para a equação de Torricelli é a radiciação. Então, se V ao quadrado é 625, V tem que ser raiz desse número, que é um quadrado perfeito. 25 metros por segundo. Um móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. Qual seria a aceleração deste móvel? Nesse caso, a gente pode utilizar a equação das posições. Mas eu não tenho a posição inicial. Tudo bem. Então, a gente pode considerá-la como 0 e a posição final como 200. Que é a mesma coisa que colocar o ΔS. Por exemplo, deslocamento. Só que ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0 também.
Então, essa região aqui do cálculo vai desaparecer. 0 vezes 20 é 0. Somado com 0 é mais um 0. E aqui eu vou ter 20 ao quadrado sobre 2, porque o tempo é de 20 segundos. 20 ao quadrado são 400. Esse 400 vai dividir por 2, que vai dar 200. E eu posso cancelar 200 com 200, porque esse 200 do A vai passar dividindo. Então, a aceleração só vai poder ser de 1 metro por segundo ao quadrado, no final. No movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é diretamente proporcional ao tempo de percurso, inversamente proporcional ao tempo de percurso, diretamente proporcional ao quadrado do tempo, inversamente proporcional ao quadrado do tempo, diretamente proporcional à velocidade. Primeiro, aqui estamos falando de distância, né? Cabe lembrar que a distância ela é proporcional, se a gente avaliar funções horárias, ela é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso. Pelo simples fato de que a equação que relaciona velocidade inicial, distância e tempo é essa aqui. Posição final, posição inicial, V0t, AT ao quadrado sobre 2. Então, se a velocidade inicial for igual a zero e considerarmos S0 também igual a zero, podemos dizer que a posição final vai depender apenas de quem? Da aceleração e do tempo. Ou seja, a posição ela é proporcional ao quadrado do tempo, ou simplesmente o tempo ao quadrado. Já que, nesse caso, a velocidade inicial está sendo considerada nula. Um automóvel parte do repouso e atinge velocidade de 100 km por hora em 8 segundos. Qual será a aceleração deste automóvel? Só um ponto aqui a se considerar é que o tempo está em segundos e a velocidade em quilômetros por hora. Isso significa dizer que haverá uma conversão de unidades. Para converter de quilômetros por hora a metros por segundo, é necessária uma divisão por 3,6. E uma aproximação seria 27,7 metros por segundo. No caso aqui, a gente está utilizando a definição de aceleração, ou ainda, né, função horária da velocidade, visto que se o móvel parte do repouso, ou se só tem esse ΔV, vai ser ΔV sobre ΔT, basta dividir os dois valores, nós temos então 3,46 metros por segundo ao quadrado. Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V igual a 10 mais 3t, com o espaço em metros e o tempo em segundos. Determine para essa partícula a velocidade inicial, a aceleração, e a velocidade quando tempo igual a 5 segundos e tempo igual a 10 segundos. Então, no caso, a expressão para encontrar o valor da velocidade inicial é só aplicar a fórmula utilizada, que é a função horária das posições. Reparem que na posição onde está V0 eu tenho o 10, que é o termo independente. Então a velocidade inicial só pode ser 10 metros por segundo. Bom, utilizando novamente as equações, essa primeira é a equação geral no estilo velocidade versus tempo. E essa aqui é a equação específica da nossa questão. Repara que quem está na posição do A é o 3. Então a aceleração vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. E aqui na letra C a gente vai avaliar os valores das velocidades mudando o tempo. Como a gente comentou, aqui a velocidade é uma função horária ou uma função do tempo. Então, para você saber a velocidade final, é necessário saber quanto tempo está sendo transcorrido na questão. Se o tempo for igual a 5 segundos, vai ficar 3 vezes 5, 15 com 10, 25 metros por segundo. E se o tempo for igual a 10, são 3 vezes 10, 30, mais 10, 40 metros por segundo.
Então é isso. Essa foi a explicação dos exercícios de hoje. Bom, bons estudos a todos e até a próxima aula. Valeu!